Olá, minhas amigas e meus amigos. Aqui é Rodrigo Oliveira e esse é o podcast COSEMES Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado dos principais temas da Política Nacional de Saúde e também da Política Estadual de Saúde. Nessa entrevista, a gente vai entrevistar a Maria Augusta Monteiro Ferreira, nossa querida Guta. Guta é enfermeira com atuação na gestão do SUS desde 1980 nos municípios de Resende, Barra Mansa e Volta Redonda. Hoje, desde 2017, secretária de Saúde do município de Rio Claro, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, nosso querido COSEMES RJ. Guta, seja muito bem-vinda e desde já agradecemos a sua disponibilidade. Olá, Rodrigo, olá a todos. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Não só de falar sobre o COSEMES RJ, né, da sua importância, do seu protagonismo no país, mas também de falar um pouco da minha trajetória, falar um pouco do que nós, né, gestores, estamos vivendo neste momento da gestão SUS, enfim, trocar, né, ideias, palavras e mais uma vez, enfatizar a importância do COSEMES, né? De todos os COSEMES, e especificamente nós vamos falar do Rio de Janeiro, né? Do quanto o COSEMES é importante na vida de nós gestores, principalmente, eu sempre falo isso, dos municípios de pequeno porte. Excelente. Eu penso que nós, sem o COSEMES, a gente realmente não consegue fazer uma gestão com apoio, com qualidade, que dirá o grande exemplo, né, que a gente conversa mais, depois, que foi a pandemia, né, o que o COSEMES fez para os municípios na época da pandemia. Excelente, muito obrigado, Eu acho Guta. que a gente não tem como falar de saúde, falar de SUS, falar de COSEMES sem falar de pandemia, né? Ainda está muito intrínseco em nós, né? Com toda certeza. Guta, sua vida profissional e política está intimamente ligada à construção do SUS, no estado do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória até hoje, até o ano de 2023, quando você assume a presidência do COSEMES. Eu comecei muito cedo, né? Eu fiz um curso técnico de enfermagem e eu queria saber qual era, né? Nunca imaginei ser enfermeira. Eu sabia o que eu não queria, mas também não sabia o que eu queria. E aí eu fiz o curso e fui trabalhar. Resolvi que eu queria trabalhar, né? Nem assim, isso com 17 para 18 anos. E trabalhei durante alguns anos como técnica de enfermagem e fiz faculdade. Resolvi que eu queria fazer enfermagem, fui fazer e desde então que eu trabalho com saúde. Desde 1980, meu primeiro emprego como técnico de enfermagem, sempre trabalhei no serviço público, não por nenhuma questão, né? A vida foi me levando nessa trajetória, né? Lá atrás, trabalhei em um hospital filantrópico, enfim. Mas eu acho que a trajetória é mais ou menos essa, de acreditar que é possível fazer saúde nesse país, fazer qualidade de assistência, fazer qualidade do cuidado. Eu sempre acreditei nisso. Sempre acreditei que um pequeno lugar nesse universo tão grande pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu fui galgando, estudei bastante, eu lembro que quando eu trabalhei em Volta Redonda, a trajetória era bem que assim, a gente assumiu uma gerência de unidade básica de saúde pequena, depois a gente ia para uma maior, aí depois que ia para o Saúde da Família, e eu fui galgando, fui coordenadora, coordenadora de saúde da família, coordenadora de distrito sanitário, depois fui superintendente. Na minha superintendência, na época, tinha 80 serviços. Então, eu fui, né, em camadas, até que chegou o momento, eu nunca pensei, né, em me tornar uma secretária de saúde, mas eu percebi que naquele momento era algo que fazia parte da minha carreira, fazia parte de avançar um pouco mais. Aí eu aceitei o convite, né, no então prefeito, que continua prefeito de Rio Claro. Eu tenho uma história com Rio Claro desde 1988, né,
que eu estou aqui nesse município, apesar de ter saído para trabalhar em outros, mas eu sempre estou aqui, sempre tenho residência fixa, enfim. E aí eu aceitei o desafio. Eu lembro que, na época, algumas pessoas mais experientes, né, eu pedi algumas opiniões e as pessoas só falavam assim para mim: aceita, aceita. Aí eu fiquei, né? Eu nunca fui muito medrosa com as coisas, sempre fui bem ousada e pensei: bom, eu vou aceitar e vou tentar fazer o melhor. Aí eu gostaria de fazer uma colocação aqui. Quando eu retornei a Rio Claro é um município de 18.600 habitantes, município com uma arrecadação muito pequena, não é um município que tem indústrias, que tem turismo. Então, assim, chegamos num momento financeiro muito difícil, e aí eu disse para o meu prefeito: nós não vamos ser coadjuvantes dessa história, nós vamos ser protagonistas, nós vamos fazer esse município funcionar e não vamos ficar dependente de situações que nós podemos ter dentro do município. E aí fomos buscando recursos, fomos buscando fazer a saúde. Então, eu creio nisso, né? Que quando a gente tem isso como uma trajetória de que, independente do tamanho, do porte do município, ele pode ser o protagonista da sua história, eu acredito muito que isso é possível e hoje a gente está vivendo isso em Rio Claro. Então, naquela época, eu me apoiei muito ao COSEMES. Eu lembro que eu comecei como vice-regional, ia em todas as CIBs, eu sempre achei assim, eu tenho que estar onde está a informação, onde estão as pessoas que sabem mais do que eu neste momento. E aí eu fui em tudo, até que eu fui convidada a sair de vice e ser titular, né? E depois fui convidada a ser diretora financeira do COSEMES já em 2017. Desde então, eu estou no COSEMES e aí chegou, né, o momento em que houve a oportunidade de ser presidente. E eu sempre digo aos meus colegas secretários: o COSEMES é o nosso grande apoio na gestão municipal. Por mais que a gente tenha situações que nos chegam do Estado, do próprio Ministério da Saúde, é o COSEMES que induz e que é o que nos coloca no cenário da gestão municipal. Então, essa valorização do COSEMES é anterior a fazer parte dele. Excelente. No último período, o último período foi marcado por momentos muito difíceis para o Brasil e desafiadores para o Sistema Único de Saúde. Tivemos pandemia de Covid com o governo federal negacionista, uma forte crise econômica e social com a volta da fome no Brasil, desemprego em níveis recordes. Na saúde, observamos o aumento da mortalidade infantil e a redução da cobertura vacinal, além de uma drástica redução dos recursos do SUS, com a emenda constitucional do teto de gastos. Como você avalia esse momento recente da nossa história? Bem, aí a gente precisa falar um pouco do que aconteceu durante a pandemia, né? O SUS vinha já, né? Nós vínhamos com uma questão federal, né, de próprio Ministério da Saúde muito ruim, né, já muito ruim, com desmonte já de vários serviços, né, que já não estavam funcionando. Né, e nós lutando para colocar, né, as pautas e colocar novamente várias situações na discussão, nos cenários, tanto estadual quanto federal. Aí vem a pandemia. A pandemia foi algo avassalador, não preciso nem enfatizar mais isso, algo que nos tirou do eixo, né? A gente estava numa linha de condução, de gestão, de pensamento, veio a pandemia e, de uma certa forma, ela desconstruiu tudo aquilo que a gente estava pensando no momento que poderíamos fazer. E com uma coisa meio que nós ficamos assim, foi muito rápido a nossa paralisação, a gente paralisou e falou: e agora? O que vai fazer? E aí eu remeto novamente à questão do COSEMES. Naquele momento, né, que iniciou a pandemia, nosso grande apoiador foi o COSEMES.
Era do COSEMES que vinham todas as informações, que vinham, era para onde nós ligávamos, né, para os apoiadores, para o escritório, para a diretoria, né, para tirar as dúvidas, e a gente se uniu muito, se fortaleceu muito e fomos fazendo a questão, né, de assistir à pandemia. E aí passamos por tudo isso, né, em 22 ainda, com algumas situações, né, que a gente ficou naquela, fecha setor, né, de centro de triagem, abre centro de triagem, então ficou aquela coisa, querendo voltar com as agendas, com as rotinas, né, com aquilo que a gente precisava, mas nós ficamos ainda um pouco patinando nessa história, até que ponto? Tá, acabou, e agora? Vamos fazer o quê? O que já estava ruim piorou, né? Então, muitos serviços que nós tínhamos acesso, eu cito um exemplo aí muito clássico aqui para nós, é a urologia, por exemplo. A gente ainda tinha algum serviço pelo SUS de Uro, hoje não tem mais nada, acabou tudo, e nós temos que reconstruir tudo isso. Nós temos que reconstruir essa agenda com o Ministério da Saúde, principalmente, né? O que tínhamos antes da pandemia, que precisava já melhorar, e o que não conseguimos manter depois da pandemia, né? Não estou falando aqui só de financiamento, de recursos, estamos falando dos nossos serviços, que realmente eles foram acabaram, né? Acabaram. Então, este ano de 2023 nos remete, né, agora falando de presente e de futuro, a uma expectativa muito grande de que tanto o Estado, né, na média e alta complexidade, possa realmente fazer seu papel, fazendo com que os municípios voltem a fazer aquilo que né, do seu protagonismo, reforçando as pactuações, né, as portarias, etc., assim como o Ministério da Saúde. Nós precisamos resgatar tudo aquilo que a gente perdeu. É um grande desafio, né? Foi negado, a gente passou muita dificuldade para conseguir vacinar as pessoas, tivemos que fazer um convencimento muito grande. Para vocês terem ideia, durante a pandemia, principalmente metade de 20 até final de 21, eu fazia uma live semanal em Rio Claro. Eu comecei com uma live para informar da pandemia, para falar da vacina quando ela chegou, e acabou que eu custei a parar de fazer essa live, porque a população ficou muito envolvida com as informações. Então, eu creio que isso foi uma forma da gente chegar até as pessoas, explicar as coisas. Agora, nós não podemos deixar de falar da questão financeira, né, Rodrigo? Porque hoje estamos num ano muito difícil, num ano que nós precisamos tanto dessa ajuda financeira, dos cofinanciamentos do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Estadual de Saúde, quanto do Ministério olhar realmente para os municípios e colocar a mão naquilo que são as necessidades. Temos muito a fazer, muito a caminhar, mas hoje já tem o diagnóstico, né? Já temos o nosso diagnóstico, principalmente o Estado do Rio de Janeiro, né? Através do Observatório do COSEMES, que eu creio que é uma coisa que nos deu instrumentos para até fazermos propostas, né, para o próprio Ministério, e eu creio que essa agenda ela é importantíssima para todos nós, né? Essa agenda junto ao Ministério, para entender onde nós temos que reconstruir esse teto, onde nós temos que fazer esse investimento financeiro. Guta, ainda nessa avaliação geral, na sua opinião, você já falou um pouquinho, mas te dá a oportunidade de destacar mais, quais são os desafios do SUS hoje? Eu falei um pouquinho, né, da questão do financiamento. A gente está vivendo um ano muito difícil financeiro, né? Alguns municípios aí com problemas gravíssimos. Eu não escuto nenhum prefeito hoje, quando você vai em algum lugar, encontra os prefeitos, falam lá que está bom. Até municípios que têm arrecadações ótimas, todos os prefeitos estão muito preocupados
né? Porque a gente também tem que viver o olhar do município, né? Não adianta só dizer assim, a saúde tem dinheiro, a saúde tem fundo municipal, a saúde tem recurso, mas a saúde é muito cara. Se a gente coloca a mão na média complexidade e na alta, mesmo que a nossa alta de um município pequeno ela seja regulada e tal, mas nem sempre a gente consegue fazer tudo pelo SUS, você tem que ter algumas coisas no privado. Então, essa coisa de dizer assim, a saúde tem dinheiro. A saúde tem dinheiro, mas é um dinheiro que nunca deu, que nunca vai dar. Então, hoje, os gestores municipais, os prefeitos, as prefeitas, estão muito preocupados com essa questão, né? Do dinheiro dos municípios, porque não é só a saúde, né? Você tem que pensar no município como um todo, que tem que ter um equilíbrio. Não adianta eu colocar 1.000 especialistas aqui, se não tem estrada para as pessoas chegarem. Não adianta um lado da secretaria tá bom e o outro da prefeitura tá bom e o outro não está. Então, o município tem que ser pensado como um todo. E a saúde, ela é realmente a protagonista disso, de pensar nessa situação como um todo, né? Ela tem as suas ações dentro da educação, dentro da assistência social, dentro do meio ambiente, enfim, é um conjunto. E a grande preocupação, eu acho que o grande desafio, na minha opinião, gestão sempre foi um desafio, fazer a gestão pública sempre será um desafio, nunca será fácil para ninguém, mas esse não ser fácil é que realmente nos desafia, né? É o que faz a gente acordar todo dia e ter força para conseguir. Mas nós precisamos melhorar essa questão do financiamento. É urgentíssimo, é extremamente complexo, mas nós precisamos melhorar, porque senão nós não vamos conseguir. É uma luta que ela não vai ter eco, né? Como é que eu luto sem ter o recurso? E hoje a grande preocupação, eu torno a dizer, é a questão financeira. A questão mesmo, não só na saúde, mas nas outras áreas também. Todos estão preocupados com isso, e a saúde, ela precisa sair na frente, sempre. Nós temos que buscar recursos, nós temos que fazer os nossos planejamentos possíveis, né? Não adianta também querer algo que não caiba no seu município. Mas eu penso que nós temos uma agenda aí bem significativa. Precisamos buscar essa agenda junto ao Ministério da Saúde, para que eles nos ouçam, para que eles possam entender, porque sim, também é muito difícil fazer tudo isso no Brasil, esse Brasil inteiro, né? Esses vários cenários que nós temos. Mas a gente tem que começar e colocar as nossas necessidades de uma maneira mesmo, através de conversas, né? Através de se colocar o que é uma região igual essa que a gente vive aqui, que é a Média Paraíba, que tem vários equipamentos de saúde, o que pode melhorar, enfim, o que é uma região que não tem tantos, o que é ainda esse vazio sanitário do tratamento da oncologia, né? Quantos não tem, viajam quilômetros e quilômetros para fazer radioterapia, enfim. A gente tem muita coisa a fazer, Rodrigo, muita coisa. O que dá para nós uma certa tranquilidade é que a gente quer fazer, a gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? Excelente. Durante a pandemia, especialmente no ano de 2020, o COSEMES foi a principal referência técnica e política dos gestores municipais de saúde no estado do Rio de Janeiro e se consolidou no cenário estadual e nacional como um pilar de defesa do SUS e do direito de saúde, e da democracia também. Você fez parte desse processo, tendo papel central na diretoria da entidade. Hoje, o que você destacaria da agenda do COSEMES e os desafios do SUS no estado do Rio de Janeiro? Então, eu falei em região, né? Na minha outra fala, eu creio que a gente tem um desafio muito grande aí na regionalização. Não dá para a gente pensar em futuro sem realmente colocar a mão intensamente nessa discussão. A discussão já está bem encaminhada, mas a gente precisa consolidar essas redes. Eu vou citar a região aqui, Média Paraíba, né, com o Hospital Regional, Zilda Arnes, que teve um papel assim absurdamente importante na pandemia, salvou muitas vidas, internou o estado inteiro.
Então, são essas coisas que a gente vai precisar colocar, o COSEMES tem isso como pauta, né? Como nós vamos fazer essa regionalização funcionar? Como nós vamos pensar na região noroeste, como vamos pensar na norte, né? na Metro 1, Metro 2, na Centro-Sul, na Médio Paraíba, na Serrana, enfim. Apesar de termos 92 municípios, a gente tem realidades altamente diversas e altamente que precisa muito ainda de melhorar. Então, nós vamos ter que aprofundar nessa agenda da regionalização. Ela precisa sair do papel, né? Ela precisa sair do planejamento, ela precisa sair das oficinas, dos GTs, e a gente colocar a mão nisso. Eu acho que esse é um grande desafio. A gente precisa muito focar nas linhas de cuidados, né? Como eu falei, né? Esse material rico aí que tem do observatório, né? Tanto da parte da oncologia, da cardiologia, a gente ainda tem que fazer muito pela materno-infantil. Uma outra situação, né, que a gente tem que buscar muito junto ao Estado, né, o cofinanciamento e também ao Ministério, é a questão da atenção primária em saúde, que a gente fala dela a vida inteira, né, que era a nossa atenção básica, que hoje é atenção primária, mas que ainda tem um financiamento muito incipiente. A gente hoje custeia praticamente todas as equipes de saúde da família no município, né? Que é um dinheiro que não muda há décadas, enfim, precisa financiar melhor. Já foi colocado a importância, todo mundo já foi convencido disso, né? Que é importante ter essa porta de entrada, etc, etc, mas a gente precisa de dinheiro, precisa de financiamento. Uma outra situação é a regulação, né? Nós estamos ainda discutindo regulação e voltando a algumas situações que a gente achava até que estava resolvida. A regulação é a complexidade de tudo. Né? Se não tivermos uma boa regulação estadual, se não tivermos boas regulações municipais, nós ficamos para trás. E não é simples, não é fácil fazer regulação. Hoje a gente vê que nós temos técnicos, né, os poucos técnicos que ficaram nos municípios na região reguladores, é algo que a gente precisa pensar em investir em novas pessoas para que possam ficar, né, futuramente fazendo regulação. Mas é algo que tem que mexer, a gente discute isso, né, praticamente todo mês, né, na questão das nossas reuniões SES-COSEMES, e eu creio que o COSEMES tem que sair com as suas propostas, fazer as suas propostas, para que a gente possa melhorar essa situação também. Enfim, eu acho que nós temos desafios enormes pela frente, a gente está vivendo um momento aí bem complicado com essa questão do piso da enfermagem, e assim, o que o COSEMES, ele, na minha opinião, ele tem que fazer o tempo todo, é o empoderamento do gestor, é dar ao gestor municipal condições para que ele realmente possa fazer a sua gestão na hora que ele vem para o seu cotidiano, na hora que ele vem aqui para uma sala sozinho para tomar suas decisões, né? Porque a gestão, por mais que a gente tenha o apoio, tenha as reuniões, tenha tudo que a gente faz, tem uma hora que somos nós com nós mesmos, né? Aquela questão da solidão mesmo, né? Mas essa solidão, ela precisa estar, de uma certa forma, instrumentalizada para que a gente possa tomar decisões compatíveis e que vá realmente resolver os problemas dos municípios. Muito obrigado. Guta, por fim, qual o recado que você gostaria de deixar às gestoras e gestores municipais de saúde do Estado do Rio de Janeiro? Eu acho que eu falei um pouco assim na minha fala, né, Rodrigo, dessa importância, né, da gestão, né? Eu falei, a gestão é muito solitária, tem hora que a gente está muito sozinho, no sentido de que são decisões que nós temos mesmo que tomar. Primeiro, agradecer, né?
Eu acho que sempre nós temos que agradecer. Eu creio que quando eu enxerguei o COSEMES, né, porque quando você não está como gestor, né, não está como secretário e tal, apesar de você pode ser até um sub, né, ser um superintendente, igual eu fui em Volta Redonda com 80 serviços, que era uma mega superintendência, mas eu não conseguia, assim, eu não tinha nenhuma visão do que era o COSEMES. Eu passei a ter quando eu comecei a frequentar. Então, eu deixo mais uma vez esse recado aos gestores, né? Assim, é um recado carinhoso de que nós precisamos fortalecer o COSEMES, porque é o COSEMES que nos fortalece, né? São os apoiadores com esse trabalho muito significativo para os municípios, né? É o próprio escritório, conheça o COSEMES, vai lá no escritório, veja como a gente trabalha, né? Como que é o trabalho da equipe que fica ali administrativamente, fazendo esse mundo, né, girar. Vá lá, conheça, participe das reuniões, participe da CIR. A CIR é muito importante. Não vá só na CIR quando a pauta for interessante para o município. Vá, discute, porque é daí que virão as propostas. Essa valorização da CIR, a CIR precisa se potencializar mais, a CIR precisa ser interessante para os gestores participarem. Né? A CIR da Médio Paraíba agora, ela está pautando toda a reunião, os informes, as portarias da atenção primária em saúde. Foi um pedido nosso e foi muito interessante a última reunião. Os gestores, muitos até nem conheciam algumas coisas e ficaram muito interessados. Então, assim, hoje o grande desafio é nós conseguirmos, né, dar conta dessa questão toda do COSEMES, fortalecer o escritório, fortalecer os apoiadores, né, continuar, eu creio, com ambulatório, com observatório, desculpa, e a minha gestão começou em fevereiro, né, tem 2 anos, continuar conduzindo o COSEMES com a mesma maestria, né, daqueles que me antecederam. Agradecer muito a Conceição, que foi a pessoa que me puxou assim pela mão e me colocou dentro do COSEMES, né? Na época, ela era minha vizinha aqui de gestão, né? Rio Claro e Piraí fazem divisa, continua sendo, né? Porque está em Volta Redonda. A sua gestão também, Rodrigo, que inovou muito o COSEMES, que colocou o COSEMES aí para realmente produzir, né? A gente sempre produziu o COSEMES, mas o observatório eu acho que foi uma grande sacada sua, foi algo que fez a gente ter orgulho, sabe? E a minha missão é essa, é conduzir dessa forma, né? De uma maneira que a gente possa sempre estar melhorando e buscando novos conhecimentos, buscando novas situações para enriquecer e fortalecer o COSEMES. Então, esse é o meu recado, e dizer mais uma vez que nós precisamos muito dialogar com o Ministério da Saúde e com a SES. Nós precisamos muito de manter esse apoio técnico dos apoiadores junto aos municípios. Quem conhece o trabalho dos apoiadores, quem compartilha esse trabalho dentro do seu município, sabe o quanto ele é importante. Então, é desafio, é luta, parece assim, né? Nós fomos feitos para isso, temos que ter condições de fazê-lo, mas sempre buscando esse diálogo, né, tanto com os municípios quanto com os outros entes, Estado e Ministério da Saúde, para que a gente possa cada vez mais fortalecer o COSEMES. Colocar o COSEMES como uma pauta, né, uma pauta no cenário nacional. O COSEMES RJ é um COSEMES de grande importância para esse país, para as discussões. É um COSEMES que sempre se colocou, que sempre buscou não só criticar, porque a gente não vive só de críticas, porque se eu critico, eu tenho que propor alguma coisa, né? E a gente sempre fez propostas, sempre buscou esse diálogo. Eu creio que o momento é muito propício, né, nesse novo governo,
na nova gestão da ministra Nízia, e nós estamos, de uma certa forma, prontos e nos preparando para o diálogo. Muito obrigado, Guta. O COSEMES do Rio de Janeiro está em excelentes mãos. Quero agradecer a atenção de todas e todos. Um forte abraço e até logo. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.